Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Sou a professora Hélia. É um prazer estar novamente com vocês. Na aula de hoje, estudaremos sobre propriedade imaterial, propriedade intelectual, industrial e sobre o sigilo de dados. Para dar início à nossa aula, falaremos sobre a propriedade imaterial. Propriedade imaterial, ou direitos imateriais, é gênero de que são espécies a propriedade intelectual e os direitos da personalidade. Consiste na relação jurídica entre o autor e sua obra, em função de criação, direitos morais, ou da respectiva inserção em circulação, direitos patrimoniais. E perante todos, Estado, coletividade, explorador econômico, usuário, adquirente de exemplar. A violação de direito autoral é crime contra a propriedade intelectual, que encontra-se tipificado no capítulo 1 do título 3 do artigo 184 do Código Penal, cuja objetividade jurídica é a propriedade imaterial. A propriedade intelectual é o bem juridicamente protegido pelo tipo penal do artigo 184 do Código Penal. O objeto material do delito em estudo é a obra literária, artística ou científica. O sujeito ativo é qualquer pessoa, pode ser sujeito ativo do delito de violação do direito autoral. O sujeito passivo será o autor da obra literária, artística ou científica, seus herdeiros e sucessores, ou qualquer outra pessoa que seja titular dos direitos sobre essa produção intelectual. O direito digital, o que é propriedade intelectual? O que é? O direito digital trata dos bens imateriais. Propriedade intelectual, que são os direitos autorais. Direitos autorais inclui os softwares, direitos conexos. A propriedade industrial são as marcas, patentes, concorrência desleal, nomes empresariais, desenhos industriais, transferência de tecnologia. Propriedade intelectual garante o direito de receber valores pela criação e exploração da sua obra. Esses direitos envolvem livros, filmes, canções ou mesmo o desenvolvimento de softwares e até uma descoberta científica. Os símbolos, as obras artísticas, os desenhos e os modelos utilizados para comércio também são considerados propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela tem o objetivo de garantir o ganho exclusivo em relação à sua inovação. Ela protege os inventores ou os responsáveis por qualquer produção intelectual nos domínios industriais, científicos, literários e artísticos. Isso é feito por meio de leis e normas administrativas que visam garantir a exploração por um determinado período, desde que a inovação seja registrada de acordo com os termos legais. Além disso, a virtualização facilitou a propagação de ilícitos técnicos, como fraudes ou falsidades, em procedimentos de auditoria digital. E também o uso indevido de marcas e violação da propriedade intelectual e direitos autorais. No caso de violação da propriedade industrial, os delitos mais comuns são pirataria, download ilegal de material protegido, bem como o compartilhamento do conteúdo desautorizado ou sem créditos. Mas, infelizmente, sem registro, você não terá como provar que foi o criador originário de tal obra ou item. Contudo, havendo registro e a comprovação da propriedade intelectual, torna-se possível alguma indenização por eventuais danos patrimoniais e morais. Isso quando ocorreu o uso indevido da inovação. Pergunta-se: propriedade intelectual, o que é? Um autor, ele pode abrir mão do seu direito de ter o seu nome mencionado quando da utilização da sua obra? O direito do autor de ter o seu nome pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo o do autor na utilização da sua obra
é um direito moral e, como tal, é inalienável e irrenunciável e ele não pode abrir mão de ter seu nome citado. Vamos falar sobre o plágio em propriedade intelectual. O plágio é uma situação na qual o autor de uma obra é acusado de ter se apropriado de elementos de uma obra anterior sem atribuir os devidos créditos. Na internet, há uma infinidade de arquivos e informações que podem ser facilmente copiadas. A cópia feita de forma ilícita é aquela em que o autor da citação feita seja mencionado, explicitando o verdadeiro autor do conteúdo do texto. O plágio é uma situação na qual o autor de uma obra é acusado de ter seu nome apropriado de elementos de uma obra anterior sem atribuir os devidos créditos. É bastante difícil comprovar o plágio. Para chegar à conclusão sobre se ele ocorreu ou não, os juízes fazem uma análise comparativa dos trabalhos, analisando se há semelhança de argumentos no desenvolvimento das ideias, nas características das obras, nas cores e técnicas usadas, etc. Esse tipo de análise ela é feita em qualquer tipo de obra, ou seja, em obras literárias, científicas e de artes plásticas. Não há, portanto, uma definição objetiva de plágio, mas uma conclusão resultante da análise comparativa entre a suposta obra plagiadora e a obra plagiada. Posso copiar um trabalho que encontrei na internet e apresentá-lo como se fosse meu? A resposta para essa pergunta é não. Nunca devemos apresentar como nosso um trabalho feito por outra pessoa. É muito mais interessante e ético que você produza um conteúdo inédito, criado por você mesmo. Se você encontrar na internet um trabalho interessante, pode usá-lo como referência bibliográfica e colocar pequenos trechos dele ao longo do trabalho que está desenvolvendo, de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, de citação. Nessas situações, como em qualquer outra, o nome do autor deve ser mencionado. Posso autorizar que uma obra minha, como um artigo, seja publicada novamente se foi publicada por outra editora? Este é um tema muito importante, pois no documento em que você assina autorizando a publicação da obra, que você vai encontrar essa resposta no seu cotidiano. Geralmente os contratos de publicação prevêem cessão integral, exclusiva e perpétua dos direitos patrimoniais do artigo, e por isso você não pode mais oferecê-lo a nenhuma editora, site, revistas, etc. Pois você não é mais o dono da obra no sentido econômico. No entanto, se a autorização que você concedeu para que seu artigo fosse publicado, por exemplo, em algum repositório virtual, prevê que a autorização não é exclusiva. Você poderá oferecer sua obra para outros canais que desejarem publicar. Em primeiro lugar, é necessário registrar a sua obra. Caso você não tenha efetuado o registro da propriedade intelectual, é muito grande o risco de ver seu produto similar, por exemplo, com o mesmo nome ou desenho que o seu, circulando e sendo vendido no mercado. Aqui nós temos um caso de plágio. Em 29 de março, o presidente húngaro renuncia por escândalo de plágio. Em 29 de março, a Universidade de Budapeste retirou o doutorado de Smith por considerar plágio sua tese sobre a história dos Jogos Olímpicos, defendida há 20 anos. E uma observação, né? Porque ele renunciou, uma observação, cite sempre a sua fonte. Vamos falar sobre a propriedade industrial. Quem cria tem a proteção? Os direitos da propriedade industrial são aqueles que surgem para proteger as criações da mente humana, que de alguma forma possuem aplicação industrial ou que tenham a finalidade exclusiva de identificar determinado produto ou serviço a ser comercializado no mercado. A Lei nº 9.279, de 1996, ela traz as normas que regulam a propriedade industrial e a sua proteção. A propriedade industrial está relacionada
com inovações para as indústrias e devem ser protegidas por patentes, como invenções e modelos de utilidade. Mas a lei também apresenta algumas exceções, que não são consideradas invenções, como métodos matemáticos, concepções abstratas, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, entre outros. A proteção da propriedade industrial, ela se dá por meio da concessão de patentes, registros de desenhos ou marcas, repressão às falsas indicações geográficas e concorrência desleal. Porém, para fazer valer esses direitos, é imprescindível que haja o registro no INPI. No que se relaciona à proteção de marca, é essencial que ela seja registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Pois, no Brasil, a propriedade sobre uma marca só é conferida efetivamente a partir do procedimento de registro formal e não apenas com o uso. O registro de uma marca confere ao titular o direito de cedê-la para terceiros, de licenciar seu uso em produtos e serviços. E o mais importante, de zelar pela sua integridade material ou reputação, ou seja, de cuidar para que terceiros não utilizem ou alterem a marca e toda a sua identidade, de modo contrário ao desejado pelo proprietário. Como segmento da propriedade intelectual, a propriedade industrial tem como finalidade garantir proteção, também a criação do intelecto humano. Entretanto, o objeto de proteção não são as criações de cunho artístico, literário ou científico, mas sim aquelas que, de alguma forma, possam ser submetidas ao processo produtivo, que designam um produto ou um serviço. Enfim, de cunho exclusivamente industrial e produtivo. Das marcas. O que é marca? Marca é todo sinal distintivo expresso em palavras ou figuras, destinado a atribuir procedência e determinado produto ou serviço, ou ainda a diferenciar determinado produtor ou prestador de serviço de seus concorrentes. A Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279, de 1996, define marca como aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Apenas o registro da marca atribuirá ao seu titular o direito de explorá-la comercialmente ou impedir que outros o façam. Assim, o uso de uma marca apenas dependerá de autorização de seu titular, caso seja registrada, com o registro necessariamente vigente. O que pode e o que não pode ser registrado como marca. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. A Lei de Propriedade Industrial determina que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Em outras palavras, tudo o que for visualmente perceptível pela visão do ser humano pode ser registrado como marca, à exceção dos casos mencionados na legislação. O que é sigilo de dados? Sigilo de dados é uma hipótese trazida pela Constituição Federal de 1988. A inovação, ela trouxe com ela dúvidas interpretativas que merecem, por isso, uma reflexão mais detalhada. Como exemplo, é a invasão do banco de dados e o extravio de informações confidenciais das empresas. Dados bancários, informações de clientes, folha de pagamentos, contratos estratégicos, segredos de fabricação ou funcionamento de produtos ou serviços, lista de prospecções. Tudo isso se encontra vulnerável. Enfim, todas essas práticas geram prejuízo e podem afetar a saúde financeira das empresas.
a Constituição fala que a inviolabilidade do sigilo de dados, no artigo 5º, inciso 12º, é correlata ao direito fundamental à privacidade. Artigo 5, inciso 10. Em questão está o direito de um indivíduo excluir do conhecimento de terceiros aquilo que a ele só é pertinente no que diz respeito ao seu modo de ser exclusivo no âmbito de sua vida privada. Mister se faz, pois, explicitar a correlação entre sigilo e privacidade, assinalando também o que os distingue. Principiemos com o direito à privacidade. No que tange à intimidade, é a informação daqueles dados que a pessoa guarda para si e que dão consistência à sua personalidade. Dados esses de fórum íntimo, expressões de autoestima, avaliações personalíssimas, com respeito a outros, pudores. Enfim, dados que, quando constantes de processos comunicativos, exigem do receptor extrema lealdade e autoconfiança, e que, se defasados, desnudariam a personalidade, quebrariam a consistência psíquica, destruindo a integridade moral da pessoa. No que diz respeito à vida privada, é a informação de dados referente às opções de convivência, como a escolha de amigos, a frequência de lugares, os relacionamentos civis e comerciais, ou seja, de dados que, embora digam respeito a outros, não afetam, em princípio, direitos de terceiros, chamado exclusividade da convivência. Pelo sentido inexoravelmente comunicacional de convivência, a vida privada compõe, porém, um conjunto de situações que, usualmente, são informados sem constrangimento. São dados que, embora privativos como nome, endereço, profissão, idade, estado civil, filiação, número de registro público oficial, entre outros, condicionam o próprio intercâmbio humano em sociedade, pois esses constituem elementos de identificação que tornam a comunicação possível e corrente e segura. Por isso, a proteção desses dados em si, pelo sigilo, não faz sentido. Por último, temos a honra e a imagem. A privacidade, nesse caso, protege a informação de dados que envolvam avaliações negativas do comportamento que, publicadas, podem ferir o bom nome da pessoa, isto é, o modo que ela supõe e deseja ser visto pelos outros. Repita-se que o direito à privacidade protege a honra. O direito à inviolabilidade do sigilo de dados protege a comunicação referente a avaliações que uma pessoa faz sobre outra e que pode interferir em sua honra. Comunica restritivamente por razões de interesse pessoal. É o caso, por exemplo, de cadastros pessoais que contêm avaliações negativas sobre a conduta de mal pagador, devedor impontual, relapso. No tocante à imagem, para além do que ela significa de boa imagem, assimilando nesse sentido a honra, a proteção. Refere-se a dados que alguém fornece a alguém e não deseja ver explorada comercialmente, por exemplo, por terceiros. Quebra de sigilo na internet. O que é e como funciona? O que é a quebra de sigilo na internet? Caracteriza-se pela quebra de dados de conexão, ou seja, quando empresas provedoras de internet disponibilizam o Internet Protocolo IP e horário de um computador, o qual foi usado para a prática de um crime informático. O local pode ser redes sociais, contas de e-mail, aplicativos, mensagens e outros tantos, onde é possível comunicar-se, transferir ou publicar informações. Cabe citar que a quebra de sigilo na internet é realizada em situações nas quais o crime acontece enquanto a pessoa acessava a rede, ou seja, vão desde crimes de calúnia, difamação, injúria, até o acesso a contas bancárias de terceiros, bem como a publicação de fatos ou imagens e posts em redes sociais ou aplicativos de mensagens que ferem a moral ou psicológico de outra pessoa.
É também considerado crime a postagem de qualquer conteúdo ilegal por meio de canais online, já citados. Ao ser vítima de um crime, o usuário prejudicado deve imediatamente abrir um boletim de ocorrência. Com o boletim em mãos, o segundo passo é entrar em contato com um advogado especialista em direito digital. O profissional apontará as medidas cabíveis a serem tomadas e apoiará durante a abertura do processo. Assim que a polícia especializada em crimes eletrônicos recebe a denúncia, se inicia a investigação. Contudo, para conseguir o IP do computador onde o crime foi executado, é preciso autorização de empresas provedoras de internet ou prestadoras de serviços na internet. Na maioria das vezes, a polícia encontra dificuldades para obter tal informação, pois as empresas tendem a liberar os dados apenas com a apresentação de uma decisão da Justiça. Esta, como ocorre na maioria das partes dos casos, pode levar um certo tempo para sair. Entretanto, nem todas as empresas que prestam serviços fazem objeções para liberar o IP. O entendimento delas se relaciona ao fato de que esse dado não fere o direito à intimidade do usuário, somente informa o local onde está ou estava o computador usado para a prática criminosa. Então, cabe o alerta. Se você foi vítima de crime digital, não hesite em procurar os órgãos competentes para reverter a situação e punir os culpados, e até conseguir proteção judicial, a depender do motivo que levou outro usuário ao crime. Caso o delito tenha sido contra uma empresa, os procedimentos são os mesmos. Sobre os e-mails, o STJ já decidiu sobre a responsabilidade de um provedor de correio eletrônico, que não revela dados de usuários que transmitem mensagens ofensivas por e-mail, inocentando a empresa de tecnologia. Em outro caso, decidiu que o conteúdo de e-mails pode ser usado como prova para fundamentar uma ação de cobrança de dívida. Em fevereiro de 2018, o STJ decidiu também que a quebra de sigilo de informações da conta de um e-mail armazenado em outro país passa por um acordo de cooperação internacional. Relembrando o estudo da nossa aula. O que são os direitos de propriedade industrial? Os direitos de propriedade industrial são aqueles que surgem para proteger as criações da mente humana que de alguma forma possuem aplicação industrial ou que tenham a finalidade exclusiva de identificar determinado produto ou serviço a ser comercializado no mercado. O que é protegido pelos direitos da propriedade industrial? São protegidos pelos direitos da propriedade industrial as marcas, patentes, design industrial. Preciso de autorização do titular de uma marca para usá-la? A autorização ela é indispensável nos casos de uso publicitário ou que possuam atribuir um ganho econômico direto à pessoa que faz uso. O que é protegido pelos direitos da propriedade industrial? São protegidos pelos direitos da propriedade industrial as marcas, patentes e design industrial. O que determina a titularidade de uma marca? Neste caso, o que determina a titularidade de uma marca é o seu registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre o direito digital, aproveite para realizar as atividades propostas no AVA. Até a próxima aula!